Boa noite, meus irmãos, e a paz de Jesus esteja com todos vós. Muita luz no coração de cada um de vocês. Para todos nós, né, é uma alegria ser espírita. É uma felicidade incomparável. Jesus, quando esteve entre nós e nos trouxe os seus ensinamentos, nos trouxe a sua paz, nos ensinou a amar. O Espiritismo, ele veio com esse escudo. Ele trouxe nessa religião o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Então, muitas vezes no nosso cotidiano, não adianta nós nos intitularmos espíritas ou cristãos, sendo que nós estamos ainda pisando no nosso semelhante, né? A escuridão, ela veio, o desespero chegou até nós, as nossas visões se tornaram turvas, nos desesperamos, diminuímos a nossa fé, deixamos de amar. Até que um dia uma luz se fez entre nós. Essa luz, ela é mais clara do que o sol da manhã. Essa luz, ela é abençoada. Ela reviveu dentro do coração do homem. Ela nos trouxe a esperança que nós tínhamos perdido. Ela nos fortaleceu através do Espírito. Ela nos deu a paz. Ele tem vários nomes: Messias, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Jesus de Nazaré. Essa é a luz que clareia as nossas escuridões. Se nós deixarmos de seguir essa luz, iremos viver na escuridão. Jesus foi o espírito de maior envergadura espiritual que passou pela terra. Foi ele que de fato nos trouxe o verdadeiro sentido da vida. E hoje é tocado em nossos corações. E o Espiritismo, por sua vez, ele pega esses ensinamentos e mostra através dos Espíritos o que Jesus de fato veio nos mostrar. Então é uma religião, é uma filosofia abençoada. Ao meu modo de ver, não existe. Todas as religiões, elas são confortadoras, cada uma no seu nível de evolução espiritual. Mas o Espiritismo, ele tem, né, o calor do amor.
O Espiritismo, ele nos mostra de fato qual é o caminho certo a percorrer. E mesmo assim, se eu perguntar a vocês, quem é espírita aqui, levante a mão. Quem é espírita aqui, levante a mão. 3. São 3 espíritas. Olha como uma estrutura tão benéfica e abençoada e divina, poucos os consideram. No capítulo 18, quando o espírito Erasto, ele fala das missão dos espíritas. Vocês se recordam dessa passagem de Erasto? Missão dos espíritas. O que é a missão dos espíritas? A missão dos espíritas é divulgar. É divulgar essa lei que se chama amor. O espírita que entra na casa espírita, que ele toma passe, que ele serve a sopa, que ele faz outras coisas benéficas, ele precisa divulgar esse espiritismo. Foi dada ao espírita, segundo o Emmanuel, que também está no Livro dos Espíritos, lá no item egoísmo, quando ele fala assim, foi dado aos espíritas a responsabilidade de afastar o egoísmo da terra. Afastar o egoísmo da terra. Foi dada aos espíritas afastar o egoísmo da terra. É fácil isso? Precisa-se de muito trabalho. Precisa de um objetivo. Precisamos afastar a maior chaga da humanidade, que é o egoísmo. E que, segundo Allan Kardec, em uma de suas questões no Livro dos Espíritos, ele questiona os espíritos qual que é a pior das tendências que o homem pode levar com ele. E os espíritos respondem que todas as tendências são negativas, mas a base é o egoísmo. A base de todas as tendências é o egoísmo. E analise isso a fundo, que você vai ver que é uma verdade. Quando você entra em preconceito, você não aceita o seu semelhante. Isso é o quê? Egoísmo. Quando você entra em luxúria, é egoísmo. Então, todo tipo de erro que é tendencial ao homem, a base é o egoísmo. Então, o Espiritismo, ele vem trazer essa luz para todos nós. Não é somente vir à casa espírita. Lógico que muitos de nós precisamos vir à casa espírita para ouvirmos palestras, aprendermos e sairmos melhores dali. Mas precisamos fazer algo mais. E se tratando de algo mais, né? Eu me recordo de uma questão no Evangelho que o Espírito Protetor vem nos falar no capítulo 20. O homem no mundo é uma lição de moral em nós quando ele trata-se de homem no mundo, um título sem expressão, o homem no mundo.
Mas você, ao ler aquele texto do Espírito protetor, você analisa, você dá risada ao ver o que ele pede para nós. O Espírito protetor fala para nós termos uma boa evolução espiritual, precisamos fazer o básico. Olha o que o Espírito nos pede. O básico. Básico. Homem no mundo, vocês estão com os outros homens no mundo, viva com eles. Desperte em cada um o amor e façam o básico. O que seria o básico para todos nós? E nós, nos preocupando com coisas fúteis às vezes. Exemplo, eu vi famílias brigarem por causa de política. Eu vi membros de uma casa espírita brigarem por isso. Corações, que se encontram dentro do espiritismo, no calor do amor, discutirem a quase saírem em tapa por causa de política. Isso entra as questões básicas da qual nós não estamos fazendo. O que seria básico para todos nós começarmos uma evolução espiritual? Para começarmos uma evolução espiritual. O básico são as coisas simples. Vamos ver se nós estamos desenvolvendo as coisas básicas e necessárias para o nosso cotidiano. Passamos no sinal vermelho? Passamos. Tiramos vagas de deficiente físico no supermercado. Enganamos o fisco. Deixamos de pagar impostos. Bebemos a aguinha, jogamos para fora do carro lá. Sujar o meio ambiente. Eu acho um celular na rua, eu não espero a pessoa ligar. Eu arranco o chip, jogo fora e pego o celular para mim. Então isso são questões básicas de disciplina. Básica de disciplina. Porque se eu falo a vocês corrupção, eu tenho certeza que em todas as cabeças, corrupção, você vai pensar em quem? Você vai pensar em governo, prefeito, deputado, senador. Não é isso que nós pensamos? Quando você fala a palavra corrupção. Corrupção é tudo que corrompe a uma sociedade. Tudo que corrompe a uma sociedade. Corrupção não quer dizer governo. Agora, como eu vou protestar? Como eu quero o exemplo se eu não sou o próprio exemplo? Como eu quero de dignidade sendo que eu não sou digno? Nós estamos em um país maravilhoso, chamado Brasil. Aqui se encontra os espíritos mais doentes da terra. Está lá no livro Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Já ouviram falar esse livro? Lá no capítulo 24. Brasil, um país jovem, de apenas 518 anos de idade.
É um país jovem. Para vocês terem uma ideia, Martim Lutero, quando o Brasil estava nascendo, Martim Lutero já lutava contra a reforma protestante na Alemanha em 1517. Reencarnação de apóstolo Paulo, defendendo lá as suas 95 teses da sua reforma protestante. Martim Lutero, lá na Alemanha, contra a igreja. Nós estávamos apenas nascendo. E Ismael, que é o espírito protetor do Brasil, ele vem até nós, nos proteger. E Jesus, então, o chama para um diálogo. Isso é segundo Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier no livro Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho. Nós analisamos esse título, né? O que nós achamos, né? Brasil, Coração do Mundo. Nós achamos que nós somos os melhores, a raça mais feliz, e que está sob nossa responsabilidade evangelizar o resto da terra. A gente lê o título, a gente pensa isso. Principalmente os espíritas, né? Somos todos equivocados ao pensar isso. Porque segundo esse diálogo no capítulo 24, Jesus pede a Ismael que leve a sua bandeira Deus, Cristo e caridade, mergulhe nas regiões mais tenebrosas do umbral. Vocês sabem o que é umbral? Sabe? Eu morro de medo. Vai até as mais tenebrosas, recolha de lá todos os espíritos e leve para reencarnar no Brasil. Olha a missão de Ismael segundo Jesus. Não é Brasília. Brasil. Então, Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, é hospital de Jesus. É por isso que nós vemos tanta corrupção. É por isso que as crianças não têm carteira para estudar. É por isso que o político rouba a merenda delas. É por isso que os hospitais não têm médicos. É por isso que não temos remédios. Para nós termos uma ideia, olha o que é o nosso Brasil. 40% da nossa população não sabe o que é saneamento básico. Isto é alarmante. Ou seja, 90 milhões de pessoas no Brasil não sabem o que é água potável e esgoto. É Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho, como nós pensamos? Tem que ter muito trabalho. Muito trabalho. É aqui que vamos aprender. Aprender a entrelaçar as mãos como irmãos. E buscar na nossa consciência uma das frases mais belíssimas
que Jesus nos disse e Mateus escreveu no capítulo 7, no versículo 23. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é você amar a Ele acima da sua fortuna, da sua bela casa, da sua linda esposa. Isso é fácil, né? Agora, e amar ao próximo como a ti mesmo? 90% dos cristãos não sabem o que essa frase significa. Amar ao próximo como a ti mesmo, como você se ama. Como você se ama. Opa, apertou, né? Será que eu estou amando ao próximo como eu me amo? Você é o seu próprio espelho. Você é você. Então não adianta você servir a Deus ou a Mamon. As pessoas falam, né? Nossa, mas servir a Deus ou a Mamon? Servir a Deus e a Mamon é exatamente isso. Ame o próximo como a ti mesmo. Você não pode se dizer cristão e espírita, vir ao centro espírita, e ao sair lá fora você espancar a sua esposa, ao sair lá fora você pisar naqueles que estão à sua frente, você judiar dos seus funcionários, fazer mal vista para eles. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Vocês lembram daquela passagem dos publicanos? Que, não dos publicanos, dos samaritanos. Quando Jesus fala assim, obrigado por vocês terem dado comida a mim. Lembra dessa passagem? Obrigado por vocês terem matado a minha sede e ter me cobrido na hora do frio. E um deles fala, mas mestre, quando foi que fizemos isso? Quando destes aos meus pequeninos, deram a mim. Isso é caridade. Isso é amor ao próximo. E se você bate no seu semelhante, você está batendo em quem? Em Deus. Porque se você dá comida, se você auxilia, é a Ele que você auxilia. Na hora que você faz o oposto, a quem você está agredindo? Ao seu Criador. Então não tem como você dizer que é cristão e amar a Deus. Ao sair lá fora, você pratique um gesto de preconceito, de racismo, de homofobia. Então você serve a Deus ou a Mamon. Você não pode ter dois deuses dentro de você. E amar ao próximo como a ti mesmo é uma questão de evolução espiritual, de mudança íntima. Porque o amor deve começar dentro de nós. Eu não posso vir aqui ao centro espírita, pegar um prato de sopa e fazer assim para entregar ele. Ó, moça. Não, eu tenho que chegar perto. Eu tenho que estar com o coração aberto. Porque o trabalho, ele chega, o verdadeiro trabalho, ele chega a hora que o apóstolo está pronto. Somente a hora que o apóstolo está pronto.
Não adianta você ter duas caras. É por isso que é muito difícil a evolução espiritual. Porque somos espíritos milenares. Temos em nós um paradigma criado por nós mesmos. Somos espíritos incansáveis no erro. Somos pessoas que construiu na questão pensamento uma estrutura psíquica. Essa estrutura psíquica é o nosso paradigma, é a nossa postura no nosso cotidiano. Lembra daquele filósofo René Descartes, do século XVI? Penso, logo existo. É uma das filosofias mais importantes de René. Penso, logo existo. Penso, logo construo. E tudo que você vê aqui é questão pensamento. Quem desenvolveu essa camiseta? Alguém pensou em fazê-la. Alguém pensou em fazer esse modelo aqui, ó. Tudo é questão pensamento. Você está onde o seu pensamento está. E Karl Schuster, ele nos dá uma mensagem maravilhosa, dizendo que a sua evolução ela é independente. Só que o seu pensamento deve ser coletivo. Olha o que é. É pensar nos outros. É compartilhar. Precisamos compartilhar. Jamais vai adiantar você ter, né, um castelo, uma mesa farta e almoçar sozinho. Nascemos para compartilhar. Todos que estão aqui nesse exato momento, todos, são partículas da consciência divina. Nós fazemos parte de uma consciência. E cada um de nós é partícula dessa consciência divina. O princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? É o sopro de Deus, segundo Allan Kardec. É o que fez o corpo átmico, a essência do espírito, que fez assim movimentar a matéria e assim se lapidar. A questão pensamento nos leva para os piores lugares da nossa ionosfera. Os piores. O que é um umbral? O umbral é a construção psíquica de cada um de nós. É um umbral. Por que é que nós visitamos um umbral? Porque nós temos no coração aqui ainda cristalizado pelo ódio. Nós não sabemos ouvir o não. Nós queremos ser donos da verdade. E quando nós desencarnamos, nos encontramos presos em nossa própria postura. É o que Ramatiz vem nos dizer, que é o encontro de você para com você mesmo. E lá não existe a dor. Mas só que quando nós estamos aqui, que nós estamos no alto, né? Nós temos cada mania, né? Você não tem moral para falar comigo. Olha as coisas que nós falamos. Você sabe com quem você está falando? Olha como nós somos rudes com o nosso semelhante. Eu vou acabar com a sua raça.
Acabar com a sua raça é um genocídio. Não é? Ou seja, eu vou acabar com você e tudo que está à sua volta. Sem deixar rastros. É o que nós falamos no nosso cotidiano. Eu não levo desaforo para casa. Alguém já falou isso aqui? Só eu falei. Eu não levo desaforo para casa. É esse pensamento que nós estamos nos infiltrando. É isso que vai nos levar a sofrer. Acharmos que somos dono da verdade. Que as coisas básicas, para mim, não importam. Uma vez um aluno, eu estava falando, né, sobre a Petrobras, né, do arrombo da Petrobras, e dei vários exemplos e eu citei colar na prova. Era uma corrupção. Eu não sei se ele colava na prova ou não, né, mas ele se doeu, né, e falou assim: você está equivocado. Eu disse assim a ele: por quê? Quando você estava na barriga da sua mãe, eu já estudava o tema. Eu vou te ensinar uma coisa. Que aquele que arrombou a Petrobras era o que colava na prova. Então você leva nas pequenas más atitudes as grandes. Por isso Jesus nos disse que quem é injusto nas pequenas, é injusto nas grandes. Quem mata um gato, mata uma pessoa. Quem rouba R$1, rouba 10 milhões. Isso é a mudança íntima. É assim que tem que ser. Mas aí de tanto nós errarmos na vida, de construirmos essa atmosfera para nós, isso vai pesando aos poucos, isso vai trazendo para nós as doenças no corpo físico, no nosso campo mental, no nosso campo espiritual. Aos poucos isso vai nos atingindo. E tudo por razão do má pensamento. Então você, a hora do seu desencarne, você vai para a sua região umbralina. Allan Kardec questiona no Livro dos Espíritos o que é um umbral. Umbral é uma palavra latina que significa ombreiras, sombras. E os espíritos respondem: umbral é a região umbralina de sua própria consciência. Região umbralina de sua própria consciência. É isso que é um umbral. Você desencarna, suas mentes se tornam turvas, você entra em desespero, as angústias começam a vir até você, mas foi você que criou aquilo para si próprio. É por isso que Ramadiz diz isso. É o encontro de você para com você mesmo. Não vai ter anador. Você precisa passar por esse estágio, você precisa aprender o que é o sofrimento. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados por Deus, não é? Por que bem-aventurados os aflitos? Por que Jesus disse isso? Porque você conhece as aflições através do seu sofrimento. E à medida que você conhece o sofrimento, você conhece a dor. E quando você conhece a dor,
você busca as alternativas para não sofrer mais. Então são bem-aventurados os que sofrem, os aflitos. Precisamos, às vezes, pegarmos na manivela, ser empurrados. Foi o que aconteceu com Caifás. Aquele sumo sacerdote da época do Cristo. Caifás, segundo o espírito Lúcio, lá no livro, né, esculpindo o próprio destino, ele narra a região umbralina de Caifás. Ele ficou 2000 anos no umbral. Olha que tempo perdido. Ele se petrificou na região umbralina. Ele se endureceu. Ele mudou de forma. Tudo por querer ser dono da verdade. Mandar crucificar Jesus. Ir atrás dos apóstolos. Querer ser o melhor. Querer o dinheiro da igreja para si próprio. Uma corrupção. Ficou um estado latente milhares de anos. Séculos. Até que um dia foi dado a Bezerra de Menezes o tirar de lá. E ele não conseguiu. Teve que vir Jesus e acolher aquele irmão. Esse é o trabalho que nós damos para a espiritualidade quando nós desencarnamos. Porque não sabemos ainda fazer o básico. Nós não sabemos nem perdoar às vezes. Nem pedir perdão. Nós sabemos às vezes que nós estamos errados e nós não conseguimos pedir perdão. Alguém de vocês já leu aquele livro Memórias de um Suicida? Da autora Camilo Castelo Branco, é o espírito, conta a sua história através da Ivone do Amaral Pereira. É um livro que é best-seller. Conta a história de Camilo Castelo Branco. O que o perdão, o que a falta do perdão faz com uma pessoa. Eu não vou contar a história. Quero que vocês leiam a história desse homem, poeta português, que suicidou com um tiro no pálatas, no ouvido, porque a mulher não queria ele. Porque ele ficou surdo. Isso tem uma consequência reencarnatória, um processo que não houve perdão. E que isso vai se arrastando esse processo, até que um dia aqueles que se odeiam nascem na mesma família. Ah, mas minha filha não gosta de mim. Ah, mas meu irmão me odeia. São consequências do não perdão. E se lá atrás tivéssemos perdoado, não estaríamos assim. Teríamos tirado dos nossos corações a mágoa. O perdão é uma das coisas mais importantes para o homem. O que Jesus nos disse? Que para você ser o maior, você deve ser o menor. Peça perdão. Seja o menor de todos.
sempre pedir perdão. Se tratando de perdão, onde eu posso ver a hora aqui que eu não... Tem mais 2 horas, né? O perdão é uma coisa interessantíssima. O perdão ele serve tanto para o agressor quanto para quem o agride. Se quem te agride, você perdoa. Se você agride, você pede o perdão. E se tratando de perdão, eu estava outro dia lendo a biografia do Nelson Mandela. Eu acho que eu não tive a oportunidade, ele veio ao Brasil, né? Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de apertar a mão daquele homem, eu estaria apertando a mão da decência. A história daquele ser, a história de perdão que tem aquele homem, é inigualável. Só Jesus, lógico que Jesus em outra atmosfera, né? Mandela, ele estudou para ser advogado, estudou direito. E através do apartheid, ele foi preso devido às suas manifestações. Ele já tinha 20 anos, 18 anos, não sei. Ele já era líder da sua comunidade. Tinha um futuro extraordinário pela frente. E foi preso. Ele ficou 27 anos na cadeia. Sendo que 17 preso em uma cela de 1,60 m. Mandela tinha 1,90 m de altura. Ele ficou 17 anos ali preso. Ele só saía para ser torturado e interrogado. Só que em 1994 acabou-se o apartheid. Ele se tornou presidente da África do Sul em 1995. E algo chamou a atenção no seu jantar presidencial. Vejam bem, o jantar presidencial, o presidente escolhe aqueles que irão honrá-lo, né? E ele no centro da mesa, e dos dois lados, os carcereiros, convidados de honra de Mandela. E a imprensa, né? Você sabe como é que é a imprensa? Foi a primeira pergunta. O porquê disso? E Mandela respondeu: eu queria que eles me vissem como um humano e não como um animal. Eu os perdoo do fundo do meu coração. Imaginou se é eu que viro presidente? O que eu não ia fazer com os dois carcereiros que me interrogou e judiou de mim durante 17 anos? Isso é uma lição de perdão. Eles batiam em Mandela. Eles torturavam ele. E quando ele chega ao poder, ele é o menor. Perdoa, acolhe. É por isso que nós nunca vamos ver, nunca, um espírito de envergadura espiritual rico pisando em alguém. Sabem como isso funciona? Quanto mais evolução espiritual, mais você desmaterializa o que é matéria. Mahatma Gandhi,
um pobre na Índia. Madre Teresa de Calcutá. Uma freira, Irmã Dulce. Irmã Dulce é uma mulherzinha que tem uma obra em Salvador que acolhe 70.000 pessoas. Olha a grandeza de um espírito desse. Espíritos que viveram nas ruas. Nosso Chico. Uma lição de vida. Tadeu de Araxá. Vocês conhecem Tadeu de Araxá? Espírita tem que conhecer Tadeu de Araxá. O hospital psiquiátrico que aquele homem tem. E esses dias atrás o governo tirou a verba dele, tadinho, ele chorou, ele precisava de dinheiro, aí a movimentação espírita foi lá, arrecadou para ele pagar os impostos, pagar as coisas, levar remédio para lá. Jesus de Nazaré, o espírito que reencarnou dentro de uma manjedoura. Siddhartha Gautama, o Buda. Para vocês terem uma ideia, Buda, ele era príncipe no Nepal. Ele tinha 3 castelos e decidiu morar nas ruas. Por quê? Que os espíritos evoluídos, porque para você ser o maior, você deve ser o menor. Estão desmaterializando, lateralizando as tendências negativas que são as chagas da humanidade. Então o espírito, quando ele chega a um patamar evolutivo, ele não quer saber mais de uma casa maravilhosa, do carro mais luxuoso. Não, não. Por quê? Isso incomoda. Ele enxerga de modo diferente de nós. Que eu envergonho o meu semelhante. Então ele não quer, ele se afasta. Siddhartha Gautama saiu do principado para ir morar nas ruas, ensinar aos pobres como chegar até Deus através do pensamento. Olha que atitude nobre, né? Mas nada disso irá acontecer se amar ao próximo como a ti mesmo. Nos mostra essa frase que a mudança, ela é íntima. É a primeira. Você deve mudar a si próprio primeiro. Não adianta nós esperarmos coisas maravilhosas do nosso plano momentâneo, que é o de provas e de expiações, onde todos nós estamos expiando e estamos atrás das nossas provas. Expiando o passado. Não adianta nós esperarmos coisas. É o que diz Emmanuel. Floresça dentro de você aonde você estiver. Você não depende de ninguém mais. Ame o próximo como você se ama. Espera aí, eu não consigo fazer isso para o próximo. É porque você não faz para si mesmo. São questões básicas. Você pode analisar que quando você vê um defeito em alguém, ele existe em você. Então Jesus nos fala, para você tirar o cisco do olho do seu semelhante, tire a trave que estás nos seus. Então a mudança ela é íntima, ela é sua. Vamos analisar isso. Aonde está escrita a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos.
Os Espíritos respondem que é na consciência do homem. Mas fala assim, mas eu estou errando tanto e a lei de Deus está na minha consciência. O que é essa lei de Deus? Porque por mais ignorante que você seja, você sabe que matar é errado, que roubar é errado. O Brasil ele vai melhorar na hora que nós fazermos o básico. O Brasil vai melhorar a hora que os casados deixarem de ter aplicativos de encontro. O Brasil vai melhorar a hora que você parar de ser corrupto. A hora que você suja o meio ambiente. São nas pequenas coisas que está a mudança. Eu gosto de roubar. Treine em não fazer isso. Eu gosto de falar mal da vida dos outros. Treine em não falar. É uma disciplina. É um treinamento. A nossa mente precisa de 14 repetições para entender. 1 hora isso para. Então, meus irmãos, esse é o recado da noite. Essa mudança que precisamos ter para receber o mundo de regeneração que está por vir, onde não haverá mais espaço para as coisas ruins. Então as coisas começam a diminuir. A regeneração começa a fazer parte de nós. Eu encerro hoje a palestra, esse bate-papo, com uma frase de Emmanuel. Que quando você estiver caminhando e você encontrar um caído, não passe por ele. Agache, segure e levante-o. E os dois levantarão juntos. Essa é a mensagem. Ele precisa do nosso acolhimento. E nós precisamos acolhê-lo para a nossa grandeza. É exatamente isso. Quando você levanta um caído, você levanta junto com ele. Meus irmãos, que a paz de Jesus estejam com todos e uma semana de muita paz em todos os corações. Muito obrigado, viu?